Para ser depressão, o critério é tristeza na maior parte do tempo, na maior parte do dia, melancolia, pensamentos negativos, perda de peso, vamos para o critério temporal. Por pelo menos 15 dias. Então não é 2 dias de choro. E aí eu falo para você como é que banalizou as coisas. Eu falo assim para as pessoas: chora aí uns 3 dias seguidos. Fica mal uns 3 dias seguidos. A sua amiga vai falar assim: Mica, tô preocupada com você. Vai num psiquiatra. Ninguém mais pode chorar. Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Já estão chamando isso tudo de depressão. E é uma coisa mais covarde ainda, sabe o que é? O paciente que trata para depressão. Esse perdeu o direito completamente de se entristecer. Como assim? Você faz tratamento para depressão e usa sua fluoxetina. Você é casado. Você tem sua esposa. E aí tem uns 2 dias que você tá mal em casa por alguma coisa. Uma notícia no trabalho, um resultado que não foi esperado, alguma coisa que te abateu. O seu ânimo. Normal, da vida. Que vai te dar ali 2, 3 dias de desânimo. Primeira coisa que a sua esposa vai falar assim: meu amor, tô preocupado com o seu remédio. Acho que ele ficou fraco. Vai tudo pro remédio. Vai tudo pra doença, vai tudo pro remédio. As pessoas perderam o direito de ficarem, de se sentirem tristes. O paciente deprimido, então, pior ainda. Porque qualquer sintoma, nem sintoma não, por qualquer manifestação de um sentimento ruim, vai pra conta da doença, vai pra conta do remédio. Então é muito triste ver isso. E aí o paciente me procura, falou: doutor, eu vim porque minha esposa está preocupada, a gente está achando que o remédio está fraco. Eu falei: por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Sim. E aí eu gosto de falar um outro fenômeno que acontece no consultório psiquiátrico, que é a sensação de imunidade que o paciente psiquiátrico tem por fazer um tratamento. Vou te falar como é que acontece isso. O paciente ansioso, o paciente deprimido. Olha, você, pelos critérios que eu avaliei, você está com depressão. Você precisa se tratar, eu vou te dar uma medicação, você vai fazer terapia, aí todo aquele conjunto de medidas. Volta daqui a 30 dias, aí ele vai melhorando. E lá pelas tantas, lá pela 3ª, 4ª, 5ª consulta, ele fala isso pra mim no consultório: doutor Pablo, eu acho que o tratamento não tá fazendo mais efeito, tem alguma coisa errada. Eu falei: por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Aí eu: como é que é? Então, no fundo, essa pessoa acha que por usar um antidepressivo ela está imune ao fenômeno tristeza. Olha que interessante o que as pessoas começam a achar. E eu falo assim: meu querido, deixa eu te falar um negócio. O remédio não é para te transformar num robô. O remédio não é para tirar suas emoções normais. Se você tiver que perder uma noite de sono deverá perder. Se você tiver que ficar ansioso porque alguma coisa está acontecendo, ansioso deverá ficar. Isso é ser humano. A gente não está querendo mais ter os pacotes próprios da humanidade. Existe uma confusão entre sentimentos naturais com doenças, porque existe uma área cinzenta que tu não consegue saber direito. Eu devia estar sentindo isso ou isso aqui já virou uma doença, né? Como é que resolve essa área cinzenta? Vou dar uma dica. 2 dicas, na verdade. Que também é uma pergunta que adoro responder, porque ela é psicoeducação. Ensinar as pessoas a se perceberem assim. O que eu estou sentindo então, doutor? Me ensina aí. É da minha vida? É normal? Ou é preocupante, que já pode ser uma doença? 2 palavrinhas mágicas. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? Você vai pegar o que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo. Você vai fechar seus olhos e você vai fazer o seguinte exercício: o que eu estou sentindo, a intensidade, a dimensão disso é proporcional ao que eu estou vivendo? Para responder melhor esta frase, essa pergunta: uma pessoa no meu lugar, vivendo o que eu estou vivendo, estaria sentindo o que eu estou sentindo? Mas uma pessoa que esteja no meio do furacão, ela consegue estar com a cabeça clara para conseguir responder essa pergunta? Por isso que eu pedi para ela fechar os olhos, para ela sair um pouco, para ela ter um pouquinho de racionalidade naquele momento. Entendi. Então sai um pouquinho, pensa assim: essa tristeza que você está sentindo é porque seu filho está na UTI? Uma mãe com um filho na UTI estaria sentindo a tristeza que você está? Se a resposta for sim, Arthur, a resposta é normal. Porque a doença, ela mora na desproporção, no sentir fora do lugar. É a tristeza excessiva, é a tristeza que está demais.
E a pessoa fala assim: eu entendi sua pergunta, doutor. Eu tô doente. Porque isso que eu tô sentindo tá muito, não era pra estar assim. É a tristeza sem motivos. Muitas vezes sem motivo. Ou às vezes pode até ter o motivo, mas ela é desproporcional. Não é pra você acordar e dormir triste com isso que tá acontecendo. Tem algum exemplo? Pra ficar mais claro pra galera. Esse, por exemplo, da mãe que tá com um filho na UTI, Sim. fruto de um acidente de moto. Entre a vida e a morte. Essa mãe tá abatida. Essa mãe tá entristecida. Essa mãe, ela acorda preocupada e dorme preocupada, ela perde noites de sono. Mas isso não faz com que ela entre aí na segunda palavrinha que eu vou falar para você, chamada de funcionalidade. É o funcionamento da pessoa. A tristeza normal não afeta a sua função. Você consegue fazer. As pessoas estão vendo que você está abatido. Você está triste. Minha querida, meu filho está na UTI entre a vida e a morte. Mas ela está funcionando. Ela consegue ir numa padaria, comprar o pão, ela consegue se alimentar. Entendi. Ela consegue viver. Às vezes, muitas vezes vai até o trabalho. Todo mundo está vendo que ela está triste. Mas ela consegue funcionar. A depressão, por característica e por diagnóstico, obrigatoriamente tem que afetar a sua função. Perder um dia de aula, perder um dia de trabalho. As suas relações sociais já estão comprometidas. Você tinha 5 amigos, agora você não sai mais com ninguém. E ela vai comendo pelas beiradas. E aí a pessoa chega assim e fala assim pra mim: doutor, eu sou advogado. Eu costumava fazer 10 ações por semana. Semana eu consegui fazer 2. Minha cabeça tá péssima. Minha memória, a velocidade que eu penso tá bem diminuída. Eu não tô conseguindo mais produzir como eu produzia. Bingo. A depressão mora aí. A tristeza normal, você consegue viver. Você vai. Você vai na audiência. Você consegue ir na sua aula. Então, essas 2 palavrinhas ajudam a gente tirar essa zona cinzenta entre a normalidade e a patologia. Porque se eu sou um médico que critico a banalização do diagnóstico, de chamar qualquer tristeza de depressão, por outro lado, eu não sou negacionista da doença mental. Eu defendo a existência da doença mental e a necessidade do seu tratamento. Porque muita gente me pergunta isso com o título do livro Anti-Tarja Preta. Eles acham que eu sou negacionista. Entendeu? Dr. Pablo é louco. Tem tanto estudo mostrando que a doença mental existe e ele vem com esse título aí para perturbar mais ainda o povo. Eu falei, não. Se você ler a contracapa do meu livro, você vai entender que eu transito entre essas 2 posições. A de criticar o uso abusivo, desnecessário de psicotrópico. Mas ao mesmo tempo, eu reafirmo a necessidade do tratamento medicamentoso das doenças mentais.